Então, boa noite a todos e todas. Aqui é o professor Breno Alencar, professor do Instituto Federal do Pará, coordenador do Núcleo de Pesquisa, Educação e Saber-Cultura, e também do Laboratório de Tradução do Núcleo de Pesquisa, Educação e Saber-Cultura, o LabTech. Nós estamos na live do LabTech, uma atividade que resulta do projeto de pesquisa, que é o Laboratório de Tradução, né, do Núcleo de Pesquisa, Educação e Saber-Cultura, e esse projeto tem como objetivo principal a criação de um laboratório permanente de tradução, versão, revisão e transcrição de textos em línguas estrangeiras, voltado à divulgação e publicação no campo das ciências humanas, relacionado às tecnologias de informação e comunicação, com foco na inclusão de estudantes não versados em línguas estrangeiras. O projeto pretende atender a demanda por material didático de graduandos do curso de licenciatura em História do Instituto Federal do Pará, campus Belém, bem como de áreas afins à da comunidade externa interessados em conteúdos relacionados ao aperfeiçoamento da prática docente em um contexto dominado pela saber-cultura e a linguagem mediatizada. Para alcançar esses objetivos, o projeto adotou como metodologia a tradução de 11 documentos originalmente publicados em língua inglesa. Documentos estes, que na verdade são capítulos, né, de trabalhos que foram publicados nos Estados Unidos e outros países, principalmente Escandinávia, e que buscam adotar, né, dialogar com as tecnologias digitais, exatamente para que a gente possa compreender, né, como a educação pode se dar através do uso dessas ferramentas. O objetivo desse trabalho também é garantir aos estudantes a possibilidade de dialogar através desses recursos tecnológicos com ferramentas, né, de ensino que aperfeiçoem a sua capacidade de oferta, né, da educação nos seus mais variados níveis, desde o ensino básico até o ensino superior. Os capítulos que foram selecionados para a realização desse trabalho são os seguintes, né, que serão aqui expostos pelos nossos membros, que eu gostaria de apresentar, além de mim, professor Breno Alencar. Nós temos a Bruna Tavares, que é uma tradutora, a Thailson Lima, que é revisor, e Raíssa Santos, que também é revisor, né? Então, são os membros do projeto que participaram da execução das atividades. Então, nós tivemos como escolha, né, como textos de tradução, 11 textos. O primeiro deles, que será discutido aqui, foi o trabalho Terrorism, Digital Society, da Deborah Lupton, publicado em 2015, no livro Digital Sociology, da editora Routledge. The Internet in Theory, escrito pelo Ralph Schroeder, e publicado em 2018 no livro Social Theory After Internet, Media Technology and Globalization, da editora da Universidade da Califórnia. Social Internet Dynamics, do Christian Fuchs, publicado em 2008 no livro Internet in Society, Social Theory in the Information Age, da editora Routledge. Social Media Act Experiencing in Society, escrito por Norty Maris e Karen Gerlitz, publicado em 2018 no livro Inventing the Social, da editora Mattering. The Internet in the Ethnographies of the Everyday, escrito por Christian Hein, publicado em 2015 no livro Ethnography for the Internet Embedded in Body and the Everyday, da editora Bloomsbury. Networks, The Nervous System of Society, escrito por Jan van Dijk, publicado em 2006 no livro The Network Society, Social Aspects of the New Media, da editora Sage. The Mediatization, A New Theoretical Perspective, escrito por Stig Hajavert, e publicado em 2013 no livro The Mediatization of Culture and Society, da editora Routledge. The Mediatization of Culture, escrito por Andreas Hepp, e publicado em 2013 no livro Cultures of Mediatization, da editora Polity. E também tivemos o texto, né, Adolescence and Identity, Fighting Yourself in the Imagine, escrito por Sherry Turkey, publicado em 2005 no livro The Second Self, Computers and the Human Spirit, da editora do Instituto de Massachusetts, né, do MIT. The Having Education in the Digital Age, escrito por Niall Sywin e publicado em 2013 no livro Digital Sociology, Critical Perspective, da editora Palgrave Macmillan. E o último livro, né, o último capítulo, que é How Far is Distance Learning from Education, escrito por Hubert Dreyfus e publicado em 2009 no livro On the Internet, também da editora Routledge. Então, esses textos foram traduzidos. A metodologia básica, né, de tradução foi baseada no uso de dicionário, também na revisão dessas terminologias para adequá-las à língua portuguesa.
e nós estamos aqui para fazer um pouco de uma exposição, né, desse resultado da tradução, e eu vou começar fazendo uma breve exposição dos capítulos 1, 2 e 3, e passo a palavra, então, depois à Bruna, e na sequência ao Thailson e à Raíssa, que também vai falar sobre a divulgação desse trabalho nas nossas redes sociais do NUPEC, que nós estamos no Facebook, né, no Twitter, no WhatsApp, e também no Instagram, né? Então, nós tivemos a oportunidade de fazer parte da divulgação desse trabalho em diversas mídias, né? Exatamente para dialogar com esse universo que as mídias oferecem. É preciso dizer também que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui Maria Eduarda, Raíssa, deixa eu entrar? Não conheço. Mas a Arisa Lourinho vai pedir para entrar, pode deixar. Tudo bem. Então, esse trabalho também nasce de uma perspectiva nascida em 2018, durante o contexto das eleições, em que eu e mais alguns colegas de pesquisa notaram que as redes sociais foram invadidas, né, por fake news, por negacionismo, e que agora nós estamos vendo com maior incidência, né, nesse contexto da pandemia. Então, é importante dizer que o nosso trabalho aqui tem o objetivo de fazer uma contraproposta, né? Ou seja, a gente pode usar as redes sociais para pensar o uso da educação, né, o uso da ciência, né, como uma ferramenta de esclarecimento, né, de iluminação, né, usando aqui um pensamento do iluminismo, nesse ambiente que é tão caótico, né? Então, você vai ter uma concorrência muito grande, né, com uma série de discursos, né, que buscam negar, né, aspectos importantes da educação e do ensino nesse país. Então, tanto a nossa live quanto o Núcleo buscam, portanto, se contrapor a isso, trazendo conhecimento, né, e ciência da melhor qualidade, né, dentro das nossas possibilidades, a partir do nosso Instituto Federal do Pará. Então, uma boa parte desse trabalho, portanto, foi selecionar textos, e aí a seleção dos textos que estão aqui são baseados exatamente nessa perspectiva, né, de mostrar, através das ciências humanas, como nós podemos nos aproveitar da tecnologia que está à disposição atualmente na literatura acadêmica. Então, o trabalho da Deborah Lupton, por exemplo, que a gente traduziu, né, e aí a gente vai falar, eu falei o texto original, mas a gente vai falar do texto, né, do título que a gente está dando na tradução. Então, teorizando a sociedade digital, né, que é esse primeiro capítulo, né, da Deborah Lupton, ela procura abordar os estudos sobre o modo como a mídia e as tecnologias digitais estão moldando e reformulando as nossas vidas, né, em todos os aspectos, né, desde o mercado até a educação. Ela também busca, nesse trabalho, né, incluir análises da economia global, da informação e as novas formas de poder, a perspectiva sociomaterial sobre as relações entre humanos e tecnologias digitais, uma categoria importante que é trazida para a gente pensar a relação entre produção e consumo, né, de conteúdo, né, dentro das redes sociais, dentro da internet, que é a categoria de prosumo. Ela discute também o neoliberalismo, lembrando que todo esse ambiente que nós estamos vivendo também de uma grande diversificação e diversidade, né, de uma democratização da internet, passa por uma visão neoliberal, em que o sujeito se torna cada vez mais autor, né, e consumidor daquilo que ele produz. Então, nós somos cada vez mais protagonistas, né? E aqui é uma crítica importante que precisa ser feita. A internet é democrática, mas o controle, o poder, né, na sua divulgação, né, divulgação de conteúdo, não. Nós ainda estamos sob a vigência de elementos anti-ciência, né, antidemocráticos. Exemplo disso, é bom pontuar que a primeira experiência que nós temos, né, de envolvimento da internet na democracia, nas democracias contemporâneas, tem a ver com o Brexit, né, que foi a saída da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, do Reino Unido. A internet teve uma participação importante nesse processo. Aliás, a pequena diferença, né, na vitória pela saída se deve ao papel que a internet teve, pelo uso de algoritmos, e aí nós temos a
Analytica, né, a Cambridge Analytica, que teve um papel importante nesse processo, e depois nós tivemos a participação também da internet, né, nos processos democráticos vividos nos Estados Unidos, né. Então, a eleição do presidente Donald Trump se deve, em parte, ao papel que a internet exerceu, embora, vale dizer, a Hillary Clinton, naquela oportunidade, ganhou no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral exatamente porque a Cambridge Analytica e também o próprio presidente souberam manipular, né, o processo eleitoral, usando da informação, das fake news, né, nesse processo. E o Brasil não deixa de estar longe disso, porque o Brasil acabou sendo envolvido por isso. Em 2018, boa parte da campanha, né, se deu nas redes sociais, né, e isso teve um impacto decisivo na maneira como se passou a conceber a democracia, que ainda estamos observando, né, o resultado disso nos dias de hoje. Bem, no capítulo A Internet em Teoria, do Ralph Schroeder, nós temos a oportunidade de conhecer um panorama sobre as novas tecnologias e as antigas teorias da mídia, né? Ou seja, um panorama sobre as teorias da mídia, novas e antigas, e como elas se relacionam. Além disso, o autor apresenta teorias sobre o estudo da internet, questões acerca da autonomia da mídia e dos seus subsistemas, bem como sobre qual seria o papel, né, e o impacto da internet, né, da mídia na política, na cultura e na economia. E aí ele vai participar, ele vai partir nesse estudo de várias experiências, tanto nos Estados Unidos quanto na Suécia, na Índia e na China, para mostrar o seguinte: cada vez mais está presente, né, nos diversos ambientes, né, uma linguagem da mídia, né, que a gente pode chamar de lógica da mídia, que a gente vai explorar em outros capítulos também. Então, há uma lógica da mídia presente cada vez mais no entretenimento, na cultura, na economia, ou seja, uma lógica muito mais subjetiva e também que busca, de alguma maneira, compreender esse papel através da interferência nos processos, né, nos processos que envolvem a vida social. Então, é importante destacar o trabalho do Ralph Schroeder, um alemão que estuda a questão da mídia há um certo tempo, e que traz, portanto, a perspectiva de que, a cada vez mais, a mídia faz parte do nosso cotidiano e interfere nos processos políticos, sociais e econômicos. Por fim, né, enquanto dos 3 capítulos que eu estou aqui separando para a gente conversar, esse último agora, que é o Dinâmica Social da Internet, foi escrito por Christian Fuchs. E é interessante porque é um trabalho que vai estudar a história, né, da internet, ou seja, da World Wide Web, né, que a gente conhece como WW. Lembrando que a internet possui 3 grandes fases, né, chamada Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0, mostrando que, num primeiro momento, ela é muito mais tecnológica, ela busca, né, alcançar, através dos recursos que as redes oferecem, o acesso, né, à comunicação. Uma Web 2.0 que inicia-se principalmente a partir dos anos 90 e vai até início dos anos 2000, procurando mostrar que ela se torna cada vez mais uma rede, né, de comunicação, onde os sujeitos estão ali para se comunicar e entrar em contato. E a partir de determinado momento, né, com a Web 3.0, nesse momento que nós estamos vivendo, né, dessa tecnologia da internet presente em diversos segmentos das tecnologias que nós encontramos, né, desde acesso de ligar um carro, por exemplo. Então, você, quando chega em casa, já pode ter tudo preparado, utilizando-se da Web 3.0. Então, ele vai mostrar exatamente quais são essas características, né, da internet e como ela vem evoluindo ao longo do tempo. A obra também perpassa pelos conceitos de realidade virtual e cyberespaço, e discorre sobre o porquê a internet é considerada não somente um recurso das tecnologias de comunicação, porém, sobretudo, de cooperação. Então, eu encerro aqui, né, falando desse último trabalho, que é o da Dinâmica Social da Internet, do Christian Fuchs, mostrando que cada vez mais, né, nós vivemos num espaço de cooperação. O cyberespaço, que é esse espaço das tecnologias digitais, se tornaram cada vez mais um espaço de cooperação e de interação das pessoas através do cyberespaço. Eu queria aqui agradecer, né, pela fala, já terminando a minha fala, agradecer a presença, né, dos que estão aqui também, desejar sucesso nas próximas apresentações e passo a palavra à Bruna Tavares. Oi, boa noite. Eu vou comentar a respeito de 3 capítulos também do livro, começando com as mídias sociais como experimento em sociedade. Basicamente, o que acontece aqui é o autor ele usa do frequentismo para
analisar, medir a socialidade nas redes sociais. Nesse capítulo, mais especialmente, usando o Twitter e suas ferramentas, analisando o que as pessoas pesquisam, o que elas compartilham, principalmente através das hashtags, né? E depois, no próximo capítulo, a internet nas etnografias do cotidiano, o autor, como já diz no título, né, ele vai usar uma etnografia para fazer esse estudo. Ele quer dizer o que um produto de mídia significa para as pessoas e como que ele ganha esse significado na vida das pessoas, como algo como um programa de TV, por exemplo, que a gente pode achar muitas vezes tão banal, pode despertar muitos sentimentos ou então um certo afeto nas pessoas. Como que a mídia repassa isso para as pessoas? E, por último, o Redes, o Sistema Nervoso da Sociedade, ele vai fazer uma comparação com a sociedade de informação, mais a sociedade de rede. Tem uma diferença, né? A sociedade de informação seria aquela mais desenvolvida, mais ligada com a ciência, com a informação, uma informação mais crítica. Enquanto a sociedade é uma sociedade que é desenvolvida e tem acesso às redes, à informação. Já a sociedade de rede não seria como a anterior desenvolvida, porém as pessoas teriam um grande acesso às redes sociais. Ele faz uma comparação entre essas duas sociedades, né? E eu queria falar também sobre a minha experiência no projeto, como bolsista, né? Eu acho que mais do que um aprendizado meramente formal, né? Eu acabei aprendendo muito em relação ao social e ao cultural. Ao social porque tu é incluído, de certa forma, né? Em outras camadas, coisas que você não conhecia. E cultural, principalmente por eu fazer parte de biologia, né? Já é algo bem, bem distante disso daqui. Então, a minha visão, antes, como o professor Breno falou, né? Eu costumava enxergar as coisas de fora e agora eu estou enxergando as coisas de dentro. É bem diferente, eu achei bem bacana, foi uma experiência muito boa. E foi uma experiência muito boa no sentido do meu crescimento pessoal, profissional e também porque foi muito bacana estar com essas pessoas fazendo esse projeto em todos esses meses. Mesmo que tenha sido difícil em alguns momentos, né? Foi bem bacana. Obrigado, Bruna. Eu também quero agradecer a tua participação. Lembrando que a gente ainda tem a possibilidade do projeto ser dado continuidade. E Bruna teve um papel fundamental na tradução, né? E agora eu quero passar a palavra ao Thailson, que vai falar sobre a revisão, né? Que é outro aspecto do trabalho de tradução importante, né? E que deu uma qualidade muito grande para o projeto. Está sem áudio, Thailson. Ok. Boa noite, meu nome é Thailson, do oitavo semestre do curso de Letras, no IFPA, e o LabTech me proporcionou um trabalho muito interessante, que foi o de revisor dos textos. Depois da tradução, que foi seguindo a metodologia da produção dos textos, né, eu segui o que é a revisão, que está dentro da área da língua portuguesa, que, por sinal, Raíssa e eu estamos terminando, né, concluindo. E foi muito importante, não só como experiência para
futuros trabalhos na área, né, de letras, como também pelo conteúdo da qual os textos nos apresentaram. Até então, por exemplo, eu havia pouco conhecimento sobre cibercultura, e os conceitos e desdobramentos de conhecimento, e que viram principalmente agora para o meu TAC, que é o meu trabalho de conclusão de curso do IFPA, que também aborda a questão da cibercultura e do ciberfeminismo. Com o conhecimento que eu adquiri por meio da revisão destes textos, eu vou poder empregá-lo agora no meu trabalho de conclusão. E também bastante interessante. E aí, por que os textos vão me ajudar agora? Eu tive uma experiência que vai me ajudar. É porque o texto 7 e o texto 8, eles tratam especificamente sobre mediatização, ou seja, e que os desdobramentos na cultura. Ou seja, ele fala que o tempo histórico atual e que pós-modernidade, ela está intimamente relacionada com as mídias. Então, nós temos processos de mediatização, né, que é os processos de que as mídias elas adentram todos os campos sociais e culturais, nós nunca apropriamos da tecnologia, né? E nós temos a mediatização, ou seja, os relacionamentos, as relações sociais, elas se dão por meio da tecnologia das mídias. Então, nós temos, por exemplo, agora um exemplo muito, muito interessante de mediatização, que é esta live que relaciona, né, nós, do LabTech, com o público. Um público que, de outra forma, só poderia ser feito presencialmente. E então nós temos um alcance grande da mídia criando essas relações. É muito interessante porque o texto 7 e 8 ele vai dar suporte a um desdobramento ao texto 9 de Sherry Turkle, na qual ele fala que a tecnologia ali não só é utilitária, ele é parte do desenvolvimento humano, ele é parte dos indivíduos. Nós vamos perceber isso porque ela fala sobre como é que é utilizada a tecnologia por adolescentes. E ela fala que alguns adolescentes, eles programam e a programação, enquanto uns programam coisas, vamos dizer, que levam mais tempo, que exigem um trabalho mais como posso dizer, acadêmico, de pesquisa. Outros trabalham com uma coisa mais rápida, ligeira e dinâmica. Ou seja, a tecnologia é uma expressão humana. Nós vamos perceber que nós temos, aí também a cultura ajuda, de como nos expressamos e com a tecnologia. No primeiro momento, quando eu falo que a programação mais acadêmica é de uma pessoa, de um adolescente na qual ele sofre de uma certa hiperatividade e que ele necessita desse trabalho para se equilibrar, nesse trabalho de tempo, para focar. Então, a gente percebe que como uma terapia. No segundo momento, uma pessoa mais dinâmica, um trabalho mais dinâmico e ligeiro, na verdade, expressa uma vontade criativa, de criar. E, então, nós percebemos que não é somente um trabalho utilitário, mas que nós nunca expressamos por meio da tecnologia. Esses conceitos como havia dito, vão ser muito úteis agora para o trabalho de TAC, e também para os meus trabalhos posteriores na língua portuguesa. E aí, obrigado. Obrigado, Thailson, que sempre está conosco com um grande sorriso, nos alegrando. E eu passo agora a palavra para a Raíssa, que vai encerrar nossa exposição. Lembrando que é uma exposição breve, é uma primeira experiência, né, a gente não conseguiu fazer a live do jeito que queria, mas queremos deixar muito claro que esse é um processo de experiências que nós estamos vivendo,
e a Raíssa vai trazer, por exemplo, o resultado de uma iniciativa, né, que faz parte desse processo de aprendizagem de uso das mídias. Vale dizer que eu não sou formado na área de tecnologia, ninguém aqui tem experiência, mas todos nós começamos a aprender a utilizar essa ferramenta, e temos como resultado a produção dos textos, mas também todo um conhecimento operacional, né, um conhecimento acadêmico, intelectual, sobre a performance que isso permite para a gente do ponto de vista de ensino. Então, eu passo a palavra para a Raíssa, que vai encerrar aqui a nossa apresentação. Bom, pessoal, boa noite. Como já foi dito, eu sou a Raíssa Carolina, e eu vou estar falando sobre os nossos 2 últimos textos traduzidos, e posteriormente, para finalizar, eu vou falar, então, sobre a nossa experiência com as redes sociais e o tipo de divulgação que nós fizemos no nosso trabalho nas redes sociais. Bom, eu vou começar pelo capítulo Repensando a Educação na Era Digital, do autor Neil Selwyn. Esse capítulo ele vem abordar como as mudanças tecnológicas estão cada vez mais desafiando a educação tradicional, inclusive nos fazendo questionar o conceito de educação, por conta do advento dessa educação digitalizada, que é, supostamente, dependendo do contexto, uma educação mais dinâmica e que segue a lógica da Web 2.0 e que, obviamente, por conta disso, tem como base as redes informacionais de produção de conteúdo e, né, esse consumo de conhecimento mais contemporâneo. Esse texto eu considero ele é um texto muito avançado, muito profundo, porque aqui o autor ele vem abordar também a questão, por exemplo, do papel do Estado nesse contexto e também as questões socioeconômicas, os impactos econômicos dessa prática na atualidade. E aí, em seguida, e quase que em contrapartida, nós temos o texto A Que Distância Está o Ensino à Distância da Educação. É só importante ressaltar que, né, é um capítulo dentro deste livro Digital Sociology, que está aí na tela. E aí agora eu vou falar deste último capítulo, tá? E aí, como eu disse, né, por que eu falo em contrapartida? Quase que em contrapartida, né, que esse texto do Humbert Dreyfus vem. Eu digo isso porque essa obra ela tem como principal objetivo questionar e até mesmo quebrar alguns mitos sobre a educação à distância, ou seja, essa educação online. Obviamente, nem tudo que está aqui sendo questionado, sendo tratado, pode ser relacionado com o texto anterior, porque aqui ele está falando especificamente de uma educação que é 100% remota, de uma educação que é totalmente online, e não simplesmente de uma educação que pode vir a se utilizar de recursos tecnológicos para tornar a sua metodologia mais dinâmica, por exemplo, tá? Ou que usa a tecnologia como um complemento. E aí, para embasar os seus argumentos, o autor ele expõe que as competências trabalhadas, desenvolvidas e necessárias no processo de aprendizagem, elas se baseiam e são fruto de relações emocionais, de questões emocionais e, sobretudo, da imitação. E aí, nesse contexto, ele vem nos apresentar o que seriam 6 estágios da aprendizagem, que eu, infelizmente, não poderei me aprofundar aqui, até porque esses estágios têm uma certa complexidade, mas não importa, porque, de qualquer maneira, todos terão a oportunidade de ler os textos traduzidos por nós, porque será, né, de domínio público. Então, vocês vão poder ler esses documentos e ter essas informações, mas, basicamente, esses estágios seriam o iniciante avançado, o competente, o proficiente, o especialista e mestre. E aí, devido a todas essas questões, o autor vem defender que é por isso que a educação deve ser, sobretudo, presencial. Basicamente, por conta dessas questões humanas mesmo, da necessidade humana de ter esse contato
humano, basicamente. Bom, e aqui eu vou começar a falar sobre as nossas redes sociais, que é uma das partes mais interessantes, né, do nosso trabalho. Nós decidimos criar bem logo no início, né, do projeto, conforme demandou o professor Breno, redes sociais para divulgar o nosso trabalho. De um modo geral, vai haver uma divulgação posterior dos textos traduzidos por nós, juntamente com a editora do IFPA, onde nós vamos fazer a publicação de um livro, mas para, né, não ter que esperar tanto e também para experimentar um tipo diferente de divulgação científica e que muito está relacionado com a nossa temática, que é a cybercultura, nós criamos, então, as redes sociais do NUPEC, já, né, que o LabTech, ele nasce dentro do âmbito de produção do Núcleo de Pesquisa em Educação e Cybercultura do Instituto Federal, que é o NUPEC, ok? E aí, dentro dessas redes sociais, nós divulgamos os conteúdos trabalhados pelo NUPEC e os trabalhos desenvolvidos por nós no LabTech, ou seja, né, os textos traduzidos, né, durante a execução do nosso projeto de extensão. Foram 11 textos, nós já fizemos as 11 publicações, então todos poderão entrar lá nas nossas redes sociais e ter contato com os resumos dos textos desses capítulos, né, os resumos desses capítulos, e nós também publicamos lá alguns destaques dos textos. Nós estabelecemos um padrão de publicação, tanto visual quanto de publicação do conteúdo mesmo, ou seja, é um padrão semanal, onde a gente publicava toda terça-feira e quinta-feira. Ainda estamos fazendo publicações neste momento e provavelmente continuaremos fazendo essas publicações nas próximas semanas, e é a nossa intenção, obviamente, manter este projeto, até porque ele tem tido excelentes resultados, né? Uma crescente significativa de resultados, que eu vou já mostrar para vocês no nosso gráfico. Mas aqui, né, então, nós temos as nossas 3 redes sociais, que são o Instagram, o Twitter e o Facebook. Todas elas são abertas, podem ser seguidas e todos podem consumir os conteúdos que nós publicamos nelas semanalmente. Aqui nós temos um exemplo de publicação dentro do padrão estabelecido, né, o padrão visual estabelecido por nós. Todas as publicações estão dentro desse padrão, com exceção daquelas que não se tratam das publicações sobre os textos traduzidos. E aí, nesse momento, como a gente tem participado de eventos, como a gente estava se preparando para esta live, nós fizemos algumas publicações mais diferenciadas que vocês podem ter contato, até porque são vídeos, acessando as nossas páginas. E aí, no corpo, né, de conteúdo das nossas publicações, a gente sempre faz questão de publicar em 3 línguas, né, no caso, as 3 línguas aí mais difundidas, a nossa língua materna, o inglês e o espanhol. Quem sabe um dia a gente vem aí trabalhando uma coisa de um mandarim, né, um árabe, quem sabe, né, expandir aí para outros públicos, seria bem interessante. Mas atualmente a gente tem trabalhado com essas 3 línguas, que já realmente traz uma visibilidade boa para a gente, né? São 3 línguas muito bem difundidas, então todas as nossas publicações, elas vêm nessas 3 línguas, independentemente do tipo de publicação, seja publicação sobre os textos, ou sejam publicações sobre a nossa live, sobre os eventos que a gente participa, como a gente participou recentemente do ECIF, a Minha Rua, e os futuros eventos que nós iremos participar. Sensacional isso aqui. E aí, aqui nós temos um gráfico com 5 publicações que nós fizemos ao longo desse período. E aqui vocês podem ver, né, e essas publicações, como vocês podem observar, elas foram feitas numa determinada sequência. E é visível, né, uma crescente de impressões e interações com o nosso conteúdo. Então, a primeira vez que nós postamos, e aí aqui eu estou falando especificamente de publicações do LabTech, nós temos outros números,
para as publicações do NUPEC, que são muito semelhantes, inclusive de uma determinada publicação é até maior do que a nossa. Uma publicação chegou a 994 impressões, né? Mas aqui especificamente nesse gráfico nós temos impressões sobre publicações do LabTech, tá ok? E aí a nossa primeira publicação, que foi lá sobre aquele primeiro texto que o professor Breno falou, da Deborah Lupton, teve um total de 50 impressões, como a gente pode ver no nosso gráfico. Essas impressões, elas são o quê? São as curtidas, os comentários, os compartilhamentos e as visualizações, dentre outros recursos, dentre outras interações consideradas pelas redes sociais, né? No caso, no Twitter, o Facebook e o Instagram, tá ok? E aí a primeira publicação nossa, que foi feita no dia 30 de março, teve 50 impressões no geral. E aí eu trouxe aqui como exemplo uma segunda publicação, que já foi feita no dia 11 de maio, tá ok? Que já teve 375 interações. É importante ressaltar que entre essa publicação de 30 de maio e essa publicação de 11 de maio, houveram outras publicações com cerca de 100 interações, 200 interações, e aqui eu trouxe, no caso, as principais, para elucidar bem os nossos resultados. Quando foi no dia 18 de maio, nós fizemos uma outra publicação, e esta teve 514 impressões. No dia 1º de junho, bem recentemente, né, nós fizemos mais uma nova publicação, sendo essa fez parte das nossas últimas publicações, dos nossos últimos textos traduzidos, no caso, e ela teve 558 impressões. E quando foi no dia 15 de junho, nós fizemos uma publicação sobre a nossa participação no evento Esse IF é Minha Rua. Essa publicação, ela nada mais é do que os nossos slides, o que a gente apresentou nesse evento, né? Uma publicação que ficou belíssima, tem o layout do evento feito pelo Instituto Federal, do Seminário de Extensão e de Pesquisa, o Esse IF é Minha Rua. E essa publicação em específico teve uma quantidade de impressões de 893 impressões. Foi o maior índice de impressões das publicações do LabTech. Enfatizo aqui novamente que eu estou falando apenas das impressões do LabTech, porque há publicações do NUPEC com mais impressões do que esta, no caso, salvo engano, foi uma publicação sobre fake news que, nossa senhora, teve mais de 900 impressões, 994, quase 1.000 impressões. É um assunto, como o próprio professor Breno relatou no início, que é um assunto realmente muito difundido, então foi um assunto que chamou a atenção, um assunto que aí gerou muitas impressões. Teve também uma publicação do NUPEC sobre pós-verdade, em que havia uma menção à questão do terraplanismo, né, da ideologia da terra plana, que nós até recebemos ali alguns comentários de pessoas adeptas ao terraplanismo. E aí a gente começa, então, a perceber, a entender a dimensão daquilo que a gente está vivendo, né, e da importância da nossa produção. Porque ali naquela hashtag, nós colocamos, né, o Pablo, o professor, colocaram lá a hashtag terraplanismo, ali vai haver várias pessoas que acreditam, né, que já realmente acreditam na questão do terraplanismo e que não vão dar a mínima para a nossa publicação e que provavelmente vão ler e não vão acreditar. Porém, há pessoas que estão na dúvida, né, que estão se questionando, porque as pessoas se questionam, e eu tenho certeza que ao ver a nossa publicação, a publicação ali do NUPEC, que traz, né, o conceito de pós-verdade, que traz reflexões sobre essa questão da pós-verdade, essa pessoa, então, lendo essa publicação, ela poderá, então, entender o que está acontecendo e por que há pessoas tão engajadas em disseminar certas ideologias que claramente são falsas, como a ideologia do terraplanismo. Então, naquele dia até o professor Breno comentou com a gente que a gente tinha atingido,
né, o público-alvo, né, a ferida. E eu acho que isso resume bem a importância desse trabalho. Por que a gente precisa estar nas redes sociais? Porque o inimigo, aquele que dissemina fake news, que dissemina informações falsas, ele utiliza da internet de maneira assim exemplar. Ele se utiliza dessa arma como ninguém. Então, eu acho que esse é o momento que nós, enquanto pessoas que fazemos ciência, que produzimos ciência, devemos estar cada vez mais ativos nas redes sociais e também para poder divulgar o nosso trabalho, né? Porque acho que por muitos anos o trabalho científico ficou tão escondido nas universidades e há tanta coisa boa sendo produzida que poderia ser compartilhada, que deveria ser compartilhada, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nossas redes sociais foram criadas, para que a gente possa dar a nossa contribuição nesse cenário. Bom, e agora que a gente já está se encaminhando, né, para o final da nossa live, alguém quer começar as considerações finais? Já fiz minhas considerações. Eu queria, caminhando já para o encerramento mesmo, né? A gente previu 1 hora, a gente teve alguns problemas de um equipamento, né, para gravação, realmente existem algumas limitações que a gente ainda precisa superar, né? A gente não pode se culpar por isso, porque realmente a gente está vivendo uma experiência de aprendizado, mas além de tudo isso, nós tivemos agora, né, como percebemos, uma invasão, né? Houve um problema de invasão, e nós tivemos que reiniciar. Mas o principal legado desse projeto, que ainda vai ter continuidade, vale lembrar que nós ainda vamos editar, então tem todo o processo editorial, né, que agora a Thailson, Raíssa e Bruna vão participar, né, com a extensão do projeto, a gente quer ver se estende o projeto até outubro. A ideia agora é que a gente possa sistematizar tudo isso, né, produzir a introdução ao livro e também convidar, né, um prefaciador, né, que se interesse pelo trabalho. A gente tem várias pessoas interessadas pelo livro, né, no sentido de participar, mas também interessados em ler o material, né, que eu tenho tido cuidado. A gente tem que lembrar sempre que a gente ainda precisa de algumas autorizações para a publicação, embora não houve nenhuma restrição à nossa publicação, a publicação do livro, né, que a gente quando trabalha com material que é de outro país, a gente tem que, né, ter autorização da editora, do autor e tudo mais. Então, todo esse procedimento foi devidamente seguido. E agora nós vamos partir para o processo editorial, né, o processo editorial do livro, que nós vamos fazer agora ao longo desses próximos 3 meses. Mas quero também ressaltar que foi um prazer muito grande a gente ter a oportunidade de trabalhar juntos, né? O projeto inicialmente estava previsto para receber 2 bolsistas, Bruna passou e mais uma colega da área de História passou, e Raíssa e Thailson vieram como voluntários. Então, é uma experiência de encontro muito boa, são estudantes que já estão se profissionalizando de maneira exemplar, e tem uma contribuição significativa já na instituição com esse trabalho. Vale lembrar, participaram de um projeto de extensão e vão publicar um livro. Então, isso não é pouco, né, na carreira acadêmica de alunos de graduação. Queria também aqui parabenizar a Raíssa, quero registrar isso aqui, olhando para a câmera, olhando para a Raíssa, que é um prazer muito grande ter você conosco, principalmente pelo trabalho que a Raíssa vem fazendo nas redes sociais, né? É claro que todos aqui têm contribuído, mas eu digo que a criatividade, a dedicação, o empenho de Raíssa para realizar essa atividade, né, de divulgação é absolutamente interessante, impressionante e me deixa muito, muito feliz, porque algumas coisas eu realmente não tinha tempo, né, porque a gente está envolvido em várias atividades, mas não tinha a criatividade que Raíssa trouxe. Então, eu queria, nesse momento, registrar aqui meu agradecimento pelo trabalho desenvolvido por ela. Certamente será uma das mais brilhantes profissionais que o nosso instituto vai produzir e que vai galgar, né, lugares na sociedade paraense, brasileira, que eu tenho certeza que vai ser exemplar. E o mesmo digo de Thailson, de Bruna. Bruna está começando, né, o curso dela, Thailson também já está terminando, mas tem um projeto lindo que eu estou tendo o prazer de orientar e sei que vai ser
um trabalho maravilhoso, tá? Eu tenho certeza disso. Então, foi um encontro, né? E que eu espero que fique marcado na vida de vocês como algo positivo. Vale lembrar que nós nunca nos encontramos pessoalmente, mas existe uma sinergia, uma sintonia muito grande que eu imagino que pessoalmente seria ainda maior. Então, eu vou dizer tchau, mas se vocês, né, quiserem dar a última palavra, né, falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, a gente tem ainda mais 5 minutos. Eu queria agradecer também pelas palavras, professor, e também pelo apoio, né, em todo o projeto. Também ao Pablo, que não está aqui, né? Pablo agora é de medicina, está assim, né, numa outra vibe. E aí, mas Pablo esteve comigo também nas redes sociais, junto com o professor, e fez publicações incríveis. Foi um dos responsáveis por publicações como a publicação sobre fake news, que foi uma publicação, né, altamente disseminada. E queria agradecer muito o companheirismo de vocês e todo o trabalho em conjunto. A Vitória também, que não está aqui, né, mas que esteve no trabalho com a gente, e que eu admiro muito, tanto ela quanto a Bruna, porque eu acho que o Thailson sabe bem do que eu estou falando. Elas são pessoas que estão começando, né? E assim, eu no meu primeiro ano de faculdade, meu Deus do céu, estava assim, totalmente perdida. Acho que eu fui me encontrar mesmo ali já no fim de 2018, início de 2019, graças a vários projetos também de outros professores, como a professora Helena Rocha, que foi fundamental para que eu me encontrasse dentro da academia e produzisse. Mas, assim, no início, meu Deus do céu, pensar em participar de um projeto de extensão, como a Bruna está participando, como a Vitória, né, estava participando, eu realmente nem pensava nisso. Acho que o Thailson sabe do que eu estou falando, mas, enfim, finalmente aconteceu, em algum momento aconteceu, encontramos nosso rumo, e aqui estamos, né? Thailson está até produzindo um TCC dentro da área, e eu acho fenomenal, e agradeço muito, muito a companhia de vocês nesse projeto. Agradecer minha amiga Arise Lourinho, que está bem aqui assistindo, e a Carolina também, que já saiu, ela teve que sair para uma reunião, mas ela estava aqui quando ela assistia isso no YouTube. Obrigada, amiga. Arise trabalha comigo. Carolina estava aqui também, mas teve que sair. Quando ela assistir no YouTube, ela vai ver. Beijos, amiga. Obrigada por estar aqui, por toda a companhia, para ambas. Infelizmente, a gente não pôde receber outras pessoas. Eu estou intrigada até agora, porque aconteceu. Inclusive, vou investigar, porque, meu Deus do céu. Mas fico feliz de a gente ter conseguido fazer esse registro. E agora vai para o YouTube e outras pessoas poderão assistir, né, futuramente, várias vezes. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada. Bom, as minhas palavras são também de agradecimento, para as minhas, as palavras também do professor Breno, da Raíca, sobre a questão do grupo, que é muito bom, foi um excelente trabalho. Nós realmente radicamos com um trabalho com uma sinergia, com um trabalho conjunto muito interessante, muito bem feito, e que inspirador também para cada um de nós, principalmente para mim também. Demorei para entrar num projeto que fosse realmente levar para frente, né, os projetos coletivos e individuais na qual aplicava, e finalmente encontrei com bastante sorte e até melhor, que eu encontrei um orientador incrível, que é o professor Breno, está me ajudando no meu TAC, que vai ter um trabalho excelente, principalmente porque está sendo orientado por este professor que luta pela ciência e pela questão acadêmica no IFPA. Aí agradeço, então, nesse sentido, também a Raíssa, que é minha colega de turma, os altos trabalhos também já conjuntos. Nós pensamos que a gente tem que publicar também, viu, Raíssa, esses projetos aí que a gente trabalhou conjunto, ok? E também mostrar... Verdade, né? E para ver como é importante também, concordo com a Raíssa nesse sentido, porque a Bruna ela entrou no curso de Biologia. A gente percebe que projetos como esse têm a ganhar com a interdisciplinaridade, com o trabalho em conjunto de várias áreas, não só porque temos letras, história e biologia trabalhando em conjunto, né? Então, Pablo, por exemplo, que era da informática, né? Então, a gente
para que a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade que eu tenho a ganhar para quem é que é para o Instituto Federal do Pará, em particular, e o que eu quero ter outra oportunidade de outros trabalhos, já não só do LabTech, do NUPEC, que cabe posteriormente conclusão de eventos, né, eventos próprios, coisas para levar o nome do IFPA, que tem trabalhado bastante, tem material humano muito bom, como a repetiu naquela live. Quero lembrar que nós temos um canal agora do YouTube, lembrando disso, já dá para curtir, espero também levar à frente, e agradecer muito a todos, cada um de nós, e a todos que estão observando, que participaram daquela live, e que vão ver aquela live no YouTube. Muito obrigado. Professor, eu só quero agradecer por ter sido muito, muito bem acolhida por vocês 4, Vitória inclusa também, porque eu estava com muito medo mesmo, logo quando eu entrei, porque é uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha participado antes. Na verdade, eu nem sabia ao certo o que era, mas só que eu fui lá e pronto, deu certo. E eu gostei bastante, estou gostando muito. E eu espero que vá para frente, né? Continue. Então, a gente encerra nesse momento a nossa live. A nossa live vai ficar disponível nas nossas plataformas, no YouTube, vai ficar disponível no Facebook, no WhatsApp. E reitero aqui, novamente, mais uma vez, o agradecimento pela atenção, pelo carinho, né, com o nosso projeto, conosco, e reiterar também o agradecimento à presença do Thailson, da Bruna, da Raíssa e da Aris, que ficou com a gente, né, conseguiu a autorização para entrar e está aqui conosco até o final. Desejamos uma excelente noite, um excelente final de semana e até a próxima oportunidade, que ainda será programada e irá acontecer. Uma boa noite. Boa noite. Eu só acho que a gente tem que tirar uns prints de tela. Vamos tirar. Não. Posso tirar a gravação? Posso encerrar a gravação? Sim, sim. Eu fiz um print.